Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso dashboard com um item muito importante: como calcular o preço médio de nossos ativos, ações, BDRs, fundos imobiliários, entre outros. Então, para você que ainda não segue o canal, se inscreva, ative as notificações para não ficar de fora de nenhuma novidade. Então, vamos para a aula. Então, pessoal, essa é uma parte de extrema importância da nossa aula, porque nós precisamos ter certeza que os cálculos referentes ao preço médio irá funcionar corretamente. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma tabela que seria um master list de alguns componentes para ficar mais fácil a assimilação. E esses componentes tiveram entradas em alguns dias. E percebo a quantidade referente ao dia. Então, no dia 25, 7 unidades, no dia 26, 9 unidades e assim por diante. Então, como funciona o cálculo? Para que vocês entendam antes de aplicar no preço médio. Nós iremos utilizar uma função chamada soma-C. Então, imagine que eu tenho todos esses itens no estoque. Eu fiz uma listinha aqui do lado para ficar mais simples. E eu gostaria de saber a quantidade total desse item e desse item que eu tenho no estoque. Lembrando que tivemos várias entradas em dias diferentes. Então, como eu irei fazer essa conta ou esse cálculo? Então, primeiramente, eu vou usar a função soma-C igual soma-C. Entro na função intervalo. Esse primeiro, digamos assim, detalhe da função, ele chama intervalo. O intervalo que eu quero é do produto. Então, eu vou selecionar toda a coluna referente ao produto. Ponto e vírgula. Critério. Dentro desse intervalo, qual produto eu quero encontrar? O produto bola. Então, eu vou clicar nessa outra tabelinha onde tem um produto bola. Ponto e vírgula. O intervalo da soma. O que eu quero somar? Então percebam, primeiramente eu selecionei o intervalo, ok? Depois eu determinei o critério, o que eu queria procurar dentro do meu intervalo selecionado. E posterior a isso, o que eu quero somar? Eu quero somar a coluna de quantidade. Então, o que o cálculo vai fazer? Ele vai procurar esse item bola dentro da minha coluna de itens, vai verificar quantas vezes a linha bola se repete e ele irá fazer o quê? A soma desse item, ok? No caso, 21. Pessoal, muita atenção. Caso eu tenha um espaço entre as palavras ou algo que seja diferente, ele não vai realizar a soma, não vai dar certo. Por que ele considerou 8? Porque apenas essa palavra bola aparece uma vez na minha lista. As outras vezes tem um detalhe a mais ou tem um espaço, então se não estiver da mesma forma na minha coluna o meu critério, a função não irá funcionar. E é o mesmo caso para as ações. Então deixa eu copiar aqui novamente. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do lado e arrastar. Mas percebam que ainda não está correto. Se eu clicar aqui na barra de fórmula e tentar entender a fórmula, o que acontece? Vocês viram que ele desceu uma linha para baixo? Por que acontece isso? Porque ele toma como referência essa primeira linha. Como eu arrastei, ele entende que tudo isso também deveria descer uma linha para baixo. Vamos ver a caneta.
Ele desceu 2 linhas. Como eu tenho referência nessa célula, ele entende que como começou aqui, ele tem que descer uma linha para baixo na minha seleção. Isso também acaba dando muito problema na nossa conta e no nosso preço médio. Então, o que eu faço para corrigir esses 2 problemas que nós encontramos aqui? Vou mostrar uma coisa que se chama trancamento de célula. Eu vou clicar na minha função, eu vou fazer novamente. Então, soma C. O meu intervalo. Eu seleciono o meu intervalo. Pessoal, olhem aqui em cima na barra de fórmula. Eu vou apertar F4. Percebam que apareceu um sinal de cifrão. O que significa isso? Ele está travando a coluna D e está travando a linha 40. Se eu pressionar mais uma vez a tecla F4, o que vai acontecer? Ele vai travar somente a linha. Sumiu da frente da coluna. No Excel, por padrão, as colunas são letras e as linhas são determinadas por números. Se eu apertar F4 mais uma vez, ele fez o quê? Ele travou só a coluna. E se eu apertar F4 mais uma vez, ele volta à célula normal. Ok? Então, F4, ele tem que travar tanto a coluna, na frente da letra, o cifrão, como a linha, um cifrão na frente do número, tá? Coluna e linha, esses 2 casos. Como eu estou usando o computador normal, eu uso o teclado habitual. Porém, se você tiver um laptop, um notebook, prestem atenção que talvez você necessite apertar a tecla Fn para poder utilizar o F4, tudo bem? Então, primeiramente selecionei e travei o meu intervalo. Vamos fazer de novo junto. Igual soma C, qual que é o intervalo que ele está pedindo aqui na função? É todo esse espaço aqui. Percebam que ele está sem o cifrão F4. Uma vez só. Verifica se está na frente da coluna e na frente da linha, tá? Ponto e vírgula. O critério. Eu vou selecionar o item que eu quero procurar nesse intervalo, que seria bola. Ok? Ponto e vírgula. O intervalo da soma, que é a coluna da quantidade. Eu vou selecionar e para que ela não desça como aconteceu anteriormente, eu vou apertar F4 de novo. Perceba que ele travou, tanto na coluna como na linha. Fecha parênteses, Enter. Agora vamos arrastar. Pronto, pessoal. Embora não tenha modificado os valores, se eu clicar aqui e verificar a fórmula, olha só, percebam que ele travou corretamente toda a minha lista ou toda a minha tabela. Novamente aqui. Então, só para vocês entenderem o conceito antes de aplicar. Tudo bem? Então, vamos continuar com a nossa aula. Eu vou excluir aqui. Ótimo. Então, aqui embaixo do nosso dashboard mesmo, você pode pular uma linha, tá? Da forma que vocês acharem melhor. Vou clicar aqui em mesclar a célula e escrever preço médio. Posso clicar, alterar o tamanho da minha letra. Fiquem à vontade para colocar o layout que mais agradar. Eu vou também nessa caixinha aqui colorir, tá? Colocar a letra branca. Vou centralizar, ok. Então, como nós iremos calcular o nosso preço médio? Primeiramente, vamos precisar dos nomes dos nossos ativos. Lembrando que
por questão de cálculo, são valores fictícios, tudo bem? Não é recomendação de compra nem de venda do item, é apenas para, de uma forma simples e educativa, entender como funciona todos os cálculos. Eu vou aqui no meu Master List, eu vou filtrar para ações. Então percebam que nós temos Itaúsa, Banco do Brasil e Ambev. Então, eu posso tanto selecionar como escrever, tá? Então vamos fazer o passo a passo aqui. Se você quiser selecionar para ser mais fácil, até para não errar o nome, porque senão dá problema, Ctrl C, vem no meu dashboard, Ctrl V. Então vou precisar de apenas 3, né? Então aqui eu posso clicar com direito excluir a linha, posso selecionar aqui excluir também e excluir essa última linha. Então nós temos as nossas 3 ações. Você pode adicionar uma linha a mais também. Deixa eu voltar, Ctrl Z. Inserir. Pronto. Então nós temos a nossa ação. Nós precisamos saber a quantidade de ações, o valor investido e também o preço médio. Vocês podem formatar da melhor forma. Então vamos começar nossa primeira formatação. Vamos lá, pessoal. Caso tenham dificuldade, vocês podem parar o vídeo, pausar e fazer o passo a passo novamente. Tudo bem? Então, igual, soma C. Vamos utilizar essa função novamente. Entra na função, o intervalo. Lembre-se que aqui eu estou procurando a quantidade. Eu vou ter que entrar no Master List. Então, o meu intervalo, eu venho aqui na aba de Master List, clico. E aqui, pessoal, eu seleciono a coluna do ticker. Não é a tabela, não é a linha, é a coluna. Porque caso eu insira mais informações, ele vai considerar a coluna inteira para buscar. Então, percebam que o mouse até muda a seta. Cliquei na coluna. O que eu faço? Pressiono F4. Percebam que ele vai aparecer um cifrão aqui na frente. F4. Tudo bem? Ponto e vírgula. O meu critério. Eu vou voltar para a aba de Dashboard, clicar e selecionar aqui ITS A4. Clico. O que ele vai fazer? Dentro daquele intervalo, daquela coluna, ele vai procurar por esse nome, ITS A4. Ponto e vírgula. Intervalo da soma. O que eu quero que some? É a quantidade, não é? Vou clicar de novo na aba do Master List. Agora, selecionar a coluna quantidade. Mas é essa coluna, quantidade real. Clico nela. F4 para travar. E fecho parênteses. Enter. O que ele fez? Ele disse que na minha tabela inteira existem 50 ações de Itaúsa. Vamos conferir então? Vou tirar o filtro aqui de ações. Par classe, vir no ticker, selecionar Itaúsa. ITS A4, ok. Olha só, pessoal. Se eu selecionar aqui,
lá no rodapé do Excel, ele vai ter a média, vai ter a contagem e a soma, 50. Então, realmente, eu tenho 50 ações de Itaúsa. Tá? Eu vou tirar o filtro, clico aqui, limpar filtro e voltar para o dashboard. Então, essa primeira fórmula está correta. O que eu posso fazer? Eu posso arrastar agora. Porque eu já travei as colunas, eu só vou arrastar. Pronto, ele já fez automaticamente. Contou 38 ações do Banco do Brasil e 13 de Ambev. Posso clicar aqui na barra de fórmulas apenas para conferir que realmente é o Banco do Brasil que ele toma como critério, ESC. Clico aqui embaixo na barra de fórmula. Realmente a Ambev ele está usando como critério. Primeira parte resolvida. Tá? Então eu tenho 50 da Itaúsa, 38 do Banco do Brasil, 13 ações da Ambev. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa com o valor investido. Então, igual, soma C. O intervalo. Eu vou clicar na aba do Master List. O meu intervalo novamente vai ser a coluna Ticker. Seleciono. F4, percebam que vai mudar aqui. Ficou um cifrão na frente. Ótimo, ponto e vírgula. O critério. O que eu quero procurar? Novamente, eu venho no meu dashboard. Quero procurar por Itaúsa. Clico aqui. Ponto e vírgula. Intervalo da soma. O que eu quero somar agora, pessoal? É o valor investido. Correto? Volto no meu Master List. Venho aqui no valor real. Clico nessa coluna. F4. Fecha parênteses. Enter. Então, o que aconteceu? Ele me trouxe aqui o valor. Podemos selecionar essa coluna inteira e formatar como moeda. Então, eu tenho 50 ações da Itaúsa, num total de 560. Aqui é só arrastar que ele copia. Tenho 38 do Banco do Brasil, num total de 489. E temos 13 da Ambev, no total de 202. Agora, pessoal, como eu calculo o preço médio? É muito simples. Igual ao valor investido dividido pela minha quantidade de ações. Clico aqui. Enter. Agora é só arrastar. Então, meu preço médio, ou meu preço unitário de Itaúsa, é 11,20. Banco do Brasil, 12,88. E Ambev, 15,54. Lembrando que esses valores, pessoal, são valores fictícios, tá? Apenas para ilustrar o cálculo. Então, já temos aqui o nosso primeiro cálculo de preço médio. Vocês podem formatar da maneira que for conveniente, mudar o título, escrever ações e fazer os próximos, tá? No caso, ações está como verde. Eu posso colocar um fundo verde aqui para ações, tá? Vamos lá. O que significa? Caso eu tenha alguma venda referente a ações da Itaúsa, por exemplo, meu preço médio é 11,20 e eu vendi a R$ 13, eu obtive lucro, certo? Então, o meu preço para avaliar se eu tenho lucro ou não é o preço médio calculado das minhas ações. Por isso, é extremamente importante nós calcularmos o preço médio de todos os nossos ativos. E agora ficou simples. Nós iremos replicar para os BDRs e para os fundos imobiliários. Eu posso simplesmente vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. É a mesma coisa aqui. Ctrl V. Vou apagar.
Vou colocar BDR e fundo imobiliário. Vou na minha planilha novamente, filtrar por BDR, ok, DISB 34. Então eu vou aqui, DISB 34, certo? O que ele fez, pessoal? Automaticamente ele já fez o cálculo. Só vamos conferir. Eu tenho 140 Disney e 2.205. Então vamos lá. Disney. Eu vou ter aqui 140 ações, tudo bem? A um preço de 2.205. Então ele já fez esse cálculo para mim automático. Eu só troquei o nome, ele já fez o cálculo para mim. Aqui nós vamos apagar e digitar KNRI 11. Deixa eu voltar. Pessoal, KNRI. Se eu não digitar corretamente, KNRI 11. Pronto. Se não for corretamente, ele não puxa. Então só vamos confirmar se são 26, 3.879. Então vamos tirar o filtro aqui, colocar fundo imobiliário, KNRI. São quantas ações? 26 e no valor de 3.879. É exatamente isso. E aqui ele já faz a conta automaticamente. O que ele fez? Ele dividiu esse preço pela quantidade. Aqui também, ele dividiu esse preço total pela quantidade. O BDR ele vai ser da cor azul. Então é só vir aqui e trocar a cor azul. E o FI, fundo imobiliário, da cor vermelha. Venho aqui, cor vermelha. Certo? E aqui, pessoal, vocês podem inserir mais ações, mais BDRs, mais fundos imobiliários, tá? Ao critério de vocês. Lembrando que é apenas um exemplo. Se você quiser continuar a formatação, você pode, por exemplo, vir aqui nesse baldinho de tinta e colorir para diferenciar, certo? Aí, pessoal, fica a critério de vocês, tudo bem? Então, olha só, fiz um preenchimento aqui com a cor cinza apenas para diferenciar o meu dashboard. Posso vir aqui também, terminar de pintar. Venho aqui, seleciono o final e pronto. Tá? Então nós já temos o nosso dashboard e o preço médio das nossas ações. Só colorir aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.